príncipes e princesas! No vídeo de hoje vamos continuar aqui nossa leitura anual, nossa leitura abençoada. Hoje estou aqui juntamente com a minha mãe. A paz do Senhor, meus amados, minhas amadas. Vamos continuar a nossa leitura aqui no livro do profeta Ezequiel. Já estamos no capítulo 31, graças a Deus. Já terminaremos mais um livro, né? Deus tem nos dado força e coragem e a gente está seguindo avante. Então, hoje nós vamos estar lendo o capítulo 31, 32 e 33. A Gisele vai começar. Outra profecia contra Faraó, rei do Egito. E sucedeu no ano 11º, no terceiro mês, ao primeiro do mês, que veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a sua multidão: a quem semelhante na tua grandeza? A quem é semelhante na tua grandeza? Eis que a Assíria era um cedro no Líbano, de ramos formosos, de sombrosa ramagem e de alta estatura, e o seu topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, o abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação, e ela enviava os regatos a todas as árvores do campo. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas que enviava. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, e todos os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros não podiam escurecer no jardim de Deus. As faias não igualavam os seus ramos, e as castanheiras não eram como os seus renovos. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: como te elevaste na tua estatura, e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento merecido pela sua impiedade. O lançarei fora. E estranhos, os mais formidáveis das nações, o cortaram e o deixaram. Caíram os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. E todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitavam sobre a sua ruína, e todos os animais do campo se acolheram sob os seus ramos, para que todas as árvores junto às águas não se exaltem na sua estatura, nem levantem o topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos estão entregues à morte, até a terra mais baixa, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Assim diz o Senhor Jeová: no dia em que ele desceu ao inferno, fiz eu que houvesse luto, fiz cobrir o abismo,
por sua causa, e retive as suas correntes, e elas detiveram-se, e cobriu o Líbano de preto por causa dele, e todas as árvores do campo por causa dele desfaleceram. Ao som da sua queda, fiz tremer as nações, quando o fiz descer ao inferno com os que desçam à cova, e todas as árvores do Éden, e a flor e o melhor do Líbano, todas as águas que bebem água se consolavam na terra mais baixa. Também estes com ele desceram ao inferno a juntar-se aos que foram transpassados à espada. Sim, aos que foram seu braço e aos que estavam assentados à sombra no meio das nações. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia desceras com as árvores do Éden à terra mais baixa, no meio dos incircuncisos. Jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre Faraó, rei do Egito, 32. E sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º, ao 1º do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e dize-lhe: Semelhante eras a um filho de leão entre as nações, e tu foste como um dragão nos mares, e ferias os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: Portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra, sobre a face do campo te lançarei, e farei morar sobre ti todas as aves do céu. E se fartarão de ti os animais de toda a terra. E porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura, e a terra onde nadas regarei com o teu sangue até aos montes, e as correntes se encherão de ti. E, apagando-te eu, cobrirei os céus, e ennegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu ennegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandi a minha espada ante o seu rosto, e estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão. As filhas das nações o lamentarão sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o Egito. E sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e às filhas das nações magníficas, a terra mais baixa, aos que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Desce e deita-te com os incircuncisos. No meio daqueles que foram traspassados a espada, eles cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos traspassados à espada. Ali está Açu com todo o seu ajuntamento. Em redor dele estão seus sepulcros. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro. Todos foram traspassados e caíram à espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro. Todos eles foram traspassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados, lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão. Ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, traspassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos traspassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal com toda a sua multidão. Ao redor deles estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos e traspassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes. E não se acharão com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra, e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram traspassados à espada. Ali está Edom, seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram traspassados à espada. Estes jazem com os incircuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os traspassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram traspassados a espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército traspassados à espada, diz o Senhor Jeová, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos com os traspassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. O 33 nós vamos ler alternando os versículos. O título diz: O ofício do verdadeiro profeta. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. O povo. Não é uma pergunta. Filha, o 4.
Versículo 4. Se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas, se quando a atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, esta tal foi levada na sua iniquidade. Mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciará da minha parte. Se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho. Morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas, quando tu tiveres falado, para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrastes a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai-vos, dizendo... Assim falais vós, dizendo... Visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? dize-lhes: Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela, no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça. Restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá. 16. De todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade e fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgai-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. Versículo 21. E sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim
um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca, calma, vou começar de novo. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abriu a minha boca, até que veio a minha palavra a mim pela manhã. E abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo: Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, mas esta terra nos foi dada em possessão. Dize-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová: com sangue comeis e levantais os olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, e possuireis esta terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações e contamina cada um a mulher do seu próximo. E possuireis a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Jeová: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão à espada, e o que estiver sobre a face do campo o entregarei à fera para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto, por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos, e ouve qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Com a sua boca. Então, pois lisonjeia com a sua boca, de novo, né? Mas o seu coração segue a sua avareza. É que você tinha falado só com a boca. 32. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas, quando vier isto, eis que está para vir. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Glória a Deus. Mais um dia, mais uma leitura maravilhosa. Deus possa abençoar cada um que está ouvindo, que está lendo, que está meditando na palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa lhe visitar, lhe dando o entendimento necessário, lhe dando forças para que você continue lendo, continue acompanhando. Deus abençoe, vamos orar agradecendo a Deus por mais um dia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, Senhor, pela providência desse dia, pelo nosso alimento, pelo nosso vestir, pelo nosso calçar. Senhor, abençoa as famílias da terra, Senhor. Em especial, meu Pai, aqueles que estão, Senhor, nos acompanhando, aqueles que estão tirando um tempinho, Senhor,
para meditar na tua santa palavra. Que o teu Espírito Santo venha ser sobre nós, Senhor, nos dando força, Senhor, coragem e principalmente, Senhor, nos dando entendimento para que nós possamos, meu Deus, guardar a tua palavra no nosso coração e viver, meu Deus. Paizinho amado, agora nós te pedimos também pelos missionários. Visita teus filhinhos, Senhor, nos 4 cantos dessa terra. Seja com eles providenciando tudo o que eles necessitam, Pai. Encorajando-os, livrando-os, Senhor, das pestilências, livrando de todo mal, das perseguições, Pai querido e amado, porque a tua igreja não pode parar. O teu evangelho, Senhor, ele tem que ser anunciado. Por isso que nós te pedimos, Senhor, por cada missionário, Paizinho querido e amado, te apresenta a nossa nação, Brasil. Abençoa, Senhor, a nossa nação. Continua com essa porta aberta, Senhor, pois nós moramos num país livre para te adorar. Deus bendito e amado, fica conosco, Senhor. Tudo nós pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até amanhã.